Ir à Casa do Comum, da Ler Devagar, que nos recebe mais uma vez num lançamento de um livro, desta vez um livro de história contemporânea, bem recente, uma tese de uma nova historiadora também, sobre o que é mais conhecido como o Cerca Constituinte, em 75. Temos a sorte de ter aqui a arquiteta Helena Roseta, que foi uma das pessoas que ficou sequestrada, e portanto, nesta ocasião do cerco. E também o José Pacheco Pereira, que embora não tenha feito nada de relevante, nem de um lado nem do outro, penso eu, não sei se naquelas fotos que eu não conhecia do cerco, não sei se não estaria lá com um capacete, não faço ideia. Não faço ideia. Mas que é um historiador também desta época e também foi protagonista de outros acontecimentos. E conseguimos ter aqui esta dupla para apresentar o livro da Kathleen Gomes. Bem-vinda à história, Kathleen. E queria dizer que é relevante para a Tinta da China estar a publicar este livro nesta data, porque há uma série de comemorações que se estão a fazer no país, oficiais no país, a tentar equiparar o 25 de novembro ao 25 de abril, ou de alguma forma dar-lhes. E este livro, eu acho que é um contributo para perceber o que é que aconteceu ali e de que forma é que isso pode ter sido mesmo um dos acontecimentos mais importantes para se ter dado o 25 de novembro, também em novembro de 75. Portanto, queria agradecer a todos e passo a palavra à arquiteta Helena Roseta para nos contar, para nos falar um bocadinho, falar também qualquer coisa sobre o livro, dava jeito, mas gostava muito de ouvir o seu testemunho enquanto deputada sequestrada. Então, boa tarde a todas e a todos. A primeira palavra é para a Kathleen. Estou completamente de parabéns, não só pela brilhante tese, mas por ter conseguido chegar aqui, também agora chegar ao livro, porque é muito importante que o conhecimento que se está a produzir, mesmo o conhecimento que se está a produzir agora, passe cá para fora rapidamente e nós não fiquemos à espera de ser todos já muito antigos. Eu não digo velhos, mas antigos sim, muito antigos para conseguir ter acesso às coisas, e a malta nova precisa ter acesso em primeira mão, porque não viveu estes tempos. Portanto, é muito importante. O livro está muito bem construído, como é evidente, é uma coisa com todos os Fs e Rs da metodologia científica, da mais avançada, que conta com, quer com a imprensa da época, quer com testemunhos da época, quer com a visão da própria autora, historiadora, também com muita informação vista de fora para dentro, portanto de fora de Portugal para cá, e portanto o livro é plurifacetado e nesse aspecto é bastante interessante. Eu gostei muitíssimo das entrevistas, acho que a Kathleen conseguiu fazer aqui um conjunto de entrevistas Maia. Lá estávamos os dois, você de um lado e eu do outro. Eu depois bastante malhei em vocês, mas enfim, isso já lá vai. Isso foi depois. No cerco, não é? Você também lá estava, como funcionário do Parlamento, lá estava ali na primeira fila. Portanto, já não somos muitos os que lá estávamos, éramos os mais novos naquela altura, por isso é que ainda estamos aqui, ainda bem. Mas eu queria dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, eu nem sou historiador, nem fui propriamente protagonista, quer dizer, eu fui apanhada lá dentro, porque eu era deputada da última fila, não estava dentro das conspirações todas que se passavam dentro do Parlamento, não pertencia à primeira fila da bancada, portanto não sabia o que é que as direções pensavam daquilo tudo. O meu marido estava mais perto dessa primeira fila, mas como anda sempre atrasado, quando chegou já não conseguiu entrar. Portanto, por acaso até foi bom, porque fazia 5 anos, a minha segunda filha ficou sem festa. E eu pensei que ela ia ficar traumatizada, nem se lembra do assunto. Deve ter feito outra festa qualquer que eu desconheço. Deve ter sido achado ótimo, a mãe não lhe fez falta nenhuma dos seus 5 anos. Como é que aquilo foi? Eu conto um pouco isso na entrevista, e a Bárbara, aliás, faz uma recuperação, uma enumeração completa, uma descrição tão factual quanto possível de o que é que foi exatamente. Essa questão de saber se o cerco foi à Constituinte ou foi ao Governo, eu confesso que a minha alma desfapava ao ver isso, porque para mim eu era de Constituinte e fui sequestrada, portanto eu podia ter sido para outros, mas então enganaram-se na porta, porque eu estava do lado em que estavam
uma multidão ululante, um bocado impressionante, na verdade, bastante impressionante. Hoje em dia a Assembleia da República tem aquelas coisas de ferro, não deixa as pessoas subir os degraus da Câmara. Naquela altura, vocês veem pelas fotografias da época, é uma coisa completamente impressionante. O arquivo da Assembleia tem umas fotografias fantásticas que mostram que realmente aquilo estava cheio, e era muito ululante, quer dizer, havia muitas palavras de ordem, havia muitas faixas, havia muitos cartazes, e as palavras de ordem não eram nada meigas, era morte ao sexto governo, no mínimo. Era o governo que, por acaso, eu apoiava, portanto, não era propriamente uma coisa muito amigável. O que é que aquilo... Portanto, a sessão já foi bastante tensa, a sessão desse dia foi bastante tensa. Eu, aliás, pensei que ela até tinha acabado mais cedo, mas não. A Bárbara recuperou... A Kathleen, pelo diário das sessões, recuperou aquilo. Faço aqui uma parte para vos aconselhar vivamente a ler o diário das sessões da Assembleia Constituinte. Porque é a melhor crónica que eu conheço do PREC. Porque como havia, ao contrário do que no princípio uma parte da Assembleia queria, havia um período antes da Ordem do Dia, um período na Ordem do Dia, e o período antes da Ordem do Dia era super vibrante, e o período da Ordem do Dia às vezes era mais calmo, mais pacato, mais Vossa Excelência para aqui, Vossa Excelência para ali. Mas no período antes da Ordem do Dia não havia excelências, e era à força, e portanto lembra-me bem dessa tensão, e ao ler nos diários essa tensão reaparece. Na altura do cerco, eu de facto também vinha um bocadinho atrasada, mas furei de cotovelo, não é? Furei. Deve-me ter perguntado o que é que eu queria, eu disse que tinha que entrar, já não sei, não me lembro, não tenho memória disso. Sei que entrei, sei que acompanhei a sessão, sei que percebemos a uma certa altura que a primeira fila da bancada do PS tinha saído, que havia ali uma tensão muito grande. O que é que se estava a passar não percebia muito bem, mas a uma certa altura percebemos efetivamente, pela manifestação, que eles não iam sair dali. E portanto a gente também não conseguia sair dali, esta é que é a verdade. Passado o cerco, eu acusei o PCP, que ficou lá dentro e até teve acesso à comida e nós não tínhamos, mas o PC, o Vital Moreira, pela boca de Vital Moreira, respondeu: não saíram porque não quiseram. Eu respondi: daquelas coisas que uma pessoa quando é nova tem lata para dizer: senhor deputado, eu não saí porque os senhores disseram que as deputadas queriam sair. E as deputadas resolveram que ou saía todos ou não saía ninguém. Pronto, assim foi. E portanto não saiu ninguém. Então, a uma certa altura saiu o Oliveira Dias, que era da direção do CDS, porque a mulher dele ou morreu ou esteve muito mal nesse dia, e portanto obviamente saiu. E a uma certa altura estávamos com fome, que a Assembleia propriamente não tinha nem cantinas, nem restaurantes, tinha um barzito pequeno, já não havia nada no bar, nem bolachas, nem nos grupos parlamentares, ninguém tinha nada para comer, estava tudo já um bocado cansado. Ironia da história é que por acaso você não apanhou. Quem estava a assistir naquele dia, na tribuna, a assistir à sessão, imaginem vocês, era o Sr. Fernando Tavares, que era o chefe de mesa do Tavares, e gerente, acho eu também, do Tavares, que era na altura um dos melhores restaurantes da cidade. O homem ficou ali, nem podia ir para o restaurante, nem podia comer, nem nos podia dar de comer a nós. A ironia da história, portanto, passou ali a noite a passar fome como nós, a saber como elas são. Aconteceram várias peripécias muito picarescas, que a Bárbara já sabe que eu meto sempre umas coisas picarescas pelo meio, porque a vida é mesmo feita disso, quer dizer, no meio das maiores tensões acontecem coisas tontas ou pícaras, e esta é pícara. À meia da noite, dou comigo a pensar: você não trouxe a pílula? Ando pelos corredores à procura de deputadas a perguntar: tens a pílula? Ninguém tinha. Disse: ai, Nossa Senhora, isto estragava-nos a vida toda, quer dizer, podia ser só uma noite, mas isto estragava-nos a vida toda. Portanto, são aquelas coisas que no meio de uma tensão enorme, a vida continua e reclama os seus direitos. Bom, depois há outra coisa, essa ainda é pior que picaresca. Eu era tinha muita lata, ainda hoje tenho um bocadinho, mas tinha mais. Então, a uma certa altura, não sei se você estava nessa cena, a uma certa altura, quando a gente sabe que há frango no gabinete do PCP. E nós nada. Há frango no gabinete e lá vou eu, com um grupo de pessoas atrás, vamos pelos espaços perdidos. Alguém já tinha ido pedir comida ao gabinete do PCP, porque havia um deputado nosso velhinho, que era o Olívio França, que estava-se a sentir mal e estava já com fraqueza. Lá deram frango ao senhor e eu vou danada para ali afora. Vejam lá o que é que esta cabecinha se lembrou. Vou para ali fora, a caminho pelos espaços perdidos.
A caminho do gabinete do PCP, veio um conjunto de pessoas atrás de mim, a páginas tantas vim para eles e começa assim, eles comem tudo. Barraca total, quer dizer, e é verdade, no meio daquilo também vinham 2 polícias que vinham connosco, também cantavam, eles comem tudo, quer dizer, vocês desculpem, isto parece um cenário surreal, não é surrealista, que eu não insulto o surrealismo, mas é surreal. E aconteceram estas coisas todas, no meio de uma tensão enorme, que não tinha maneira de se desatar, porque o que passava para nós, da bancada do PS, que era quem estava sempre mais informado das movimentações militares, era que o Presidente da República não podia atuar, parece que terá feito pressão para a Polícia Militar avançar, mas não chegou a fazê-lo. Depois a Polícia Militar acabou por avançar mais tarde, eles só desmobilizaram, a mobilização desmobilizou muito depois de nós termos saído. Ficaram lá 2 noites. Portanto, eu não sabia essa parte, só soube agora. Só assisti, não, a primeira noite é que a gente viu. Eu estava na varanda, vejam bem, eu estava na varanda porque a gente andava a circular, uns dormiam, outros andavam a circular, mas à altura percebi que o Primeiro-Ministro, o Pinheiro Azevedo, tinha ido à varanda falar com os manifestantes. Agora sei, pelas leituras que estou a fazer, que ele supostamente ia explicar que já estavam a querer chegar a um acordo. Qual acordo? Qualquer coisa. Começa o pessoal cá em baixo a gritar, começam a mandar palavras de ordem, o que sobressaía, eu estava lá atrás na tribuna, não estava à frente, mas estava cá atrás, o que sobressaía era fascismo, nunca mais e coisas deste género. O Pinheiro Azevedo passa-se dos carretos completamente e tem essa palavra que vocês já todos viram, contada com várias versões, mas a versão que me recordo eu é a barra da merda para vocês e para o fascismo. E atira com o megafone e vai-se embora. E portanto, desculpem, depois isto era assim. Portanto, tudo podia acontecer. A gente agora ri-se, mas na altura estávamos todos um bocado aflitos. O que é que a gente faz? A informação que eu tinha, que me tinha sido passada pelos meus companheiros de bancada, era que havia umas negociações com o Partido Socialista e com o CDS para, se nós conseguíssemos sair, irmos todos para o Porto, que havia aquela ideia que de Rio Maior para cima ninguém nos fazia mal, de Rio Maior para baixo nunca se sabia. E portanto, Rio Maior para cima a gente tinha que passar Rio Maior. E aí há mais uma cena que esta a Kathleen conta, que eu lhe contei também na minha entrevista, e há uma cena inacreditável. Nós saímos, efetivamente, muito cansados, cheios de fome, muito irritados com o Presidente da República. A gente chamava-lhe até o Cortiça, ou uns chamavam Rolho, outros o Cortiça, porque ele não atuava. Já vou explicar o que é que pensou disso. Mas na altura, de facto, nós não havia segurança, meus caros senhores. Nós estávamos ali, éramos um órgão de soberania, tínhamos sido eleitos, o Governo também era um órgão de soberania. Estávamos todos cercados e ninguém nos vinha defender, era um bocado complexo. E então, a gente saímos em aulas, com eles a pouparem-nos imenso. Depois, malta do PC, Maio, vocês felizmente eram aplaudidos. Agora dizem-me que eles eram aplaudidos porque entraram e saíram durante toda a noite e, portanto, a população conhecia-os. É o que é. As coisas são o que são e não vale a pena a gente pensar dizer que são de outra maneira. Depois, às vezes, a história dá-nos uma luz diferente sobre aquilo que a gente viveu. Mas aquilo que eu vivi foi isso. Eu saía poupadíssima e a ver os apupos. A mim não me faziam diferença nenhuma, mas a poupar a Sofia Melbrein ou o Raul Rego, até houve um tipo que tentou empurrar o Raul Rego e isso fez-me um bocado de impressão, efetivamente. Mas o que a gente queria era sair dali e comer, estávamos todos esganados com fome. Nós tínhamos um companheiro de bancada, que eu acho que o Pacheco Pereira ainda conheceu, o Artur Cunha Leal, filho do velho Cunha Leal. Era um truculento, mas adorava comer. Então a coisa que ele mais queria era pegar em mim e meu marido e vamos comer. E levava-nos a todos os sítios, comer a sítios estranhíssimos. Bom, naquele momento a gente só queria meter-se no carro do Cunha Leal e ir comer. Vamos todos, e a combinação é para o norte, lá vai tudo para o norte. Ainda não havia autoestrada cá hoje, a estrada nacional passava pela Meilhada, paramos todos no Pedro Leitões, o Cunha Leal, tínhamos que ir ao Pedro Leitões, claro que fomos ao Pedro Leitões. Estava cheio de deputados, estava tudo a comer leitão. Portanto, vocês desculpem, eu digo isso à Kathleen e a ela a conta do livro. A gente tinha que se reconciliar com a vida, como diria a Natália Correia, depois daquilo tudo. O que é que uma pessoa podia fazer se não comer um bom boneco de leitão? E aí, a partir daí, já podia continuar a revolução. A gente já estava mais sossegadinhos. Portanto, isto foi, digamos assim, foram 24, 30 e tal horas da minha vida, mas no meio de um turbilhão. E esse turbilhão, muitas pessoas que estão aqui na sala viveram, era um turbilhão. O prego foi um turbilhão. Para mim, o turbilhão maior até nem foi este. Para mim, o turbilhão maior foi no mês de agosto. Porquê? Agosto é quando nós estamos a votar na Constituinte o artigo sobre a habitação. O artigo sobre a habitação tinha lá um pormenor de que se fala hoje muito pouco, que era
o problema das organizações populares de base, das comissões de moradores. Eu era uma militante das comissões de moradores, eu tinha apresentado uma tese ao Congresso da Oposição Democrática antes do 25 de Abril a defender as comissões de moradores e a praticá-las, e até depois acabei por ser incomodada pela PIDE por causa disso. Portanto, nós dizíamos naquela altura, na nossa tese, que as lutas urbanas eram fundamentais para democratizar o país. Portanto, hoje fala-se muito em lutas urbanas, mas nessa altura já a gente andava a fazer lutas urbanas clandestinamente, claro está. Bom, e portanto eu tinha uma vivência de comissões de moradores muito importante e havia uma leitura das comissões de moradores pelo PS muito mais politizada, porque havia uma luta pelo predomínio na direção das comissões de moradores entre o PC e até muito à sua esquerda, a UDP, a Luar, essa malta toda queria estar à frente das comissões de moradores e o PS combatia isso e eu estava um bocado inocente naquilo tudo, dizia não, mas tem que ser a população a escolhê-las. Portanto, essa parte foi uma parte muito estranha para mim, porque eu defendi, depois essa questão, vocês vão ver, ela vai ter uma importância enorme na definição dos órgãos do poder político. Porque nos órgãos do poder político, segundo a visão do tal documento guia do MFA Partidos, que apareceu por essa altura do verão quente a circular, segundo essa visão, não era preciso haver eleições de partidos, era preciso haver eleições, sim, de comissões de moradores que elegeriam entre si representantes para o nível distrital, depois ao nível regional, nível nacional, e isso formaria um parlamento democrático, democracia direta. Direta já não era, porque eram aquelas eleições todas, mas seja como for. Isso é que os órgãos do poder político seriam uma Assembleia Militar, uma Assembleia assim constituída, mas não pelos partidos, e o Conselho da Revolução. Bom, esta coisa a gente não podia engolir. E, portanto, isto passava mesmo para a questão das comissões de moradores e pelas questões das comissões de trabalhadores. Eram as duas grandes alavanques. Eu fiquei naquela posição estranha, lendo agora os diários, naquela posição de estranha, de estar à esquerda do PS a defender as comissões de moradores. Porque para mim as comissões de moradores era uma coisa básica, essencial, a participação das pessoas, eu como arquiteta, na definição do seu lugar, do seu bairro, da sua terra. E aparece no artigo 65 que o Estado deve apoiar as iniciativas da população. A questão das comissões de moradores e das comissões de trabalhadores, organizações populares de base, como eram então chamadas, fica ali entalada, porque a linha que defendia o tal documento guia queria que eles entrassem mesmo na organização do poder político, mas não entraram. Depois do 25 de novembro, primeiro ser, depois do 25 de novembro, depois do 25 de novembro faz-se um novo pacto de MFA partidos. Nesse novo pacto de MFA partidos altera-se o primeiro pacto. No primeiro pacto só fica o Conselho da Revolução, a existência de um período de transição, que era suposto ter 10 anos, pisou só 5, e uma Assembleia eleita pelos partidos políticos e uma Assembleia Militar. Era o que estava no primeiro pacto, uma Assembleia Militar nomeada pelas forças militares. Isso também era um bocado complicado. E, portanto, a Assembleia, os artigos da Constituição iam sendo feitos, mas a parte do poder político ia ficando para depois. Essa parte do poder político é a última a ser votada, só é votada já no último ano, em 76, depois do segundo pacto, e depois de se ter conseguido um equilíbrio entre o Conselho da Revolução, a Assembleia do MFA com algum predomínio dos moderados e os partidos, a dizer, pronto, então já não vai haver uma Assembleia Militar, vai sim haver um Conselho da Revolução com poderes de revisão de Tribunal Constitucional, que é o Conselho da Revolução que tem esses poderes, vai haver uma Assembleia eleita e os órgãos do poder político depois têm o Presidente da República, naturalmente o Governo e as organizações populares de base, coitadinhas, foram remetidas lá para o fim da Constituição, nomeadamente as comissões de moradores, e lá estão. E depois diz que a lei há de definir o que é que elas podem fazer, nunca ninguém fez essa lei. E é lamentável. Nós estamos hoje outra vez com uma crise habitacional enorme e as organizações de moradores, eu tenho muita experiência de trabalhar com elas desde há mais de 50 anos e filo muito quando estava na Câmara de Lisboa e filo muito quando estava na Câmara de Cascais. Estas organizações são fundamentais. Eu hoje passei a tarde a conversar sobre isto com futuros arquitetos no 5º ano e representantes de bairros como o bairro da Pena Joia, o bairro do Talude e outros que lá estavam também. E, portanto, estes problemas continuam vivos, isto continua a ser importante. O cerco foi um momento que permitiu medir forças, permitiu que, efetivamente, e a Catarina explica isso muito bem, aquilo depois acaba por se desbloquear. Na parte que ela conta da minha entrevista é rigorosamente como eu disse, aquilo que lá está,
que eu hoje, à distância destes anos todos, destes 50 anos, revejo o que pensei e pensava do papel do Costa Gomes. Eu hoje, com aquilo que sei, com aquilo que vi, com a informação que, entretanto, também fui recolhendo, de que o país estava todo armado, não eram só os quartéis que tinham armas, toda a gente tinha armas, os partidos tinham armas, o Partido Comunista tinha armas, o Partido Socialista tinha armas, o PPD tinha armas, porque o nosso secretário-geral naquela altura, que era um grande aventureiro, que era o Emílio Guerreiro, disse logo que arranjar armas, e a falar com Deus e com o diabo. Nunca soube onde é que essas armas estavam, nem nunca perguntei, porque também tinha um bocado de medo, para dizer a verdade. Mas a verdade é que as tinha. E, portanto, se o Costa Gomes tem avançado com alguma força armada, no meio daquela gente toda, sabendo nós que havia armas por todo lado, eu não sei o que é que aquilo podia ter dado. Portanto, eu hoje considero que ele teve um papel de bastidor, de moderação, depois aquilo acabou por se resolver de uma maneira também um bocado picaresca. O governo acabou por chegar a acordo com eles, mas entretanto resolveu fazer uma greve, coisa que também nunca se tinha visto. Eu lembro-me do professor Adriano Moreira dizer, mas greve do governo. E há a célebre tirada do Pinheiro de Azevedo nessa altura, quando os jornalistas vão ter, ele já tinha sido sequestrado uma vez, e foi sequestrado outra vez naquela noite. Mas ser primeiro-ministro, uma greve. Não gosto de ser sequestrado, pá. Você gostava de ser sequestrado, pá. Não gosto de ser sequestrado, pá. Não para a greve. E aí então é que o Presidente teve que assumir algumas posições porque já não havia mais nada. O Governo estava em greve. A Assembleia não sabia bem o que é que podia fazer. Vocês desculpem, mas isto foi assim. E só não foi muito pior devido ao Costa Gomes e devido a uma coisa chamada brandos costumes, que a gente ainda, apesar de tudo, naquela altura tinha mais do que tem hoje. Tinha mais do que tem hoje, ao contrário do que se possa parecer. Havia muito sangue na guerra. Havia muita energia à solta. Mas se calhar havia alguma inocência no meio disto tudo. Porque a gente acreditava que íamos conseguir, fosse do lado da esquerda ou do lado da direita, a gente ia resolver isto. Se os militares tinham feito o 25 de Abril, num dia a gente também conseguia fazer a Constituição. E portanto havia esta crença enorme que puxava pelas pessoas. E eu queria só dizer a terminar que efetivamente é muito importante que estas histórias sejam contadas. É muito importante que sejam contadas não como simples relatos, testemunhos ou memórias, mas com um trabalhozinho à séria, como a Cátia fez, para que os nossos filhos e netos possam saber, afinal de contas, que história foi essa. Mas também é muito importante que a gente não perca esta admiração que eu tenho que dizer agora aqui pela capacidade de mobilização do povo português e, ao contrário do que aparece em algumas opiniões aqui de jornalistas, sobretudo jornalistas estrangeiros, se calhar vinham cá à procura da revolução que não tinham tido na terra deles. Os movimentos sociais não estavam só de um lado, estavam também do outro. Havia movimentos sociais a atravessar. O PPD era ele próprio um movimento social, não era bem um partido, era uma desorganização completa, mas era um movimento. Estávamos sempre na rua, nas manifes, onde quer que fosse. O PS é a mesma coisa. Os movimentos sociais fazem parte da energia de um povo e eu, que trabalho muito com organizações de base, acredito nos movimentos sociais e acho que eles são plurais, muito mais do que nós pensamos. Não vêm só de um lado, vêm de vários sítios. Vêm hoje em dia para causas múltiplas. Há uma constelação de causas que mobilizam as pessoas de vários ciclos e de várias coisas. E ainda bem que há, porque é essa energia social para mim que representa verdadeiramente a grande força do povo português. Obrigado. Bom, duas observações iniciais sobre o que foi dito antes de entrar propriamente na substância do livro. Primeiro, a Bárbara não esquece que o país não é Lisboa. No Porto aconteceram um conjunto de eventos muito importantes para entender o PREC. O SICAP, a RASP, o assalto, os incidentes ligados com o encontro do CDS, com o Congresso do CDS, com os estrangeiros, e um ambiente que não era muito diferente daquilo que acontecia em Lisboa, mesmo sendo no Porto, com o Pires Veloso e com uma série de pessoas. Portanto, aconteceram coisas no Porto. E eu sou do Porto, estava lá. Portanto, isso é um aspecto. Outro aspecto são... um livro sobre... Não, já lá vamos a essa parte. E para acrescentar ao que disse a Helena Roseta, há um documento que está na exposição de Sá Carneiro. Ainda não pude ver. Depois comigo consigo isso. Que depois do 11 de março, da Comissão Política, propondo a passagem do partido à clandestinidade
se houvesse um agravamento da situação, e a criação de uma organização armada para responder à letra às tentativas de assalto. Está lá, está o documento que estava nos papéis de Sá Carneiro. Bom, este livro é excelente por uma razão conjuntural, que é esta falcatrua das comemorações do 25 de novembro. É a primeira... É importante que se trabalhe este período para mostrar que a interpretação que é feita hoje pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal, quer dizer, e pelo CDS, que é que estão à frente das comemorações, e tudo aquilo é uma falcatrua, quer dizer, eu leio os documentos e os papéis e é sempre o mas, é sempre sim, houve a independência da Angola, mas morreram muitos. Houve a independência de Cabo Verde e da Guiné, mas mataram-nos daqui. Quer dizer, o mas está lá sempre presente, para além de, evidentemente, ocultarem alguns aspectos que este livro ajuda a perceber. Um deles é a omissão no documento, na resolução do Primeiro-Ministro, das eleições para a Constituinte. Um dos elementos fundamentais para perceber o processo de democratização em Portugal não fazia parte do documento inicial. Eles depois fizeram uma revisão que puseram as eleições de 76. Porquê é que eles não querem incluir, é claro, é evidente, porquê é que não querem incluir as eleições para a Assembleia Constituinte de 75? Porque do ponto de vista deles não havia liberdade, não havia democracia, não havia iniciativas e, portanto, não podia haver eleições livres para a Assembleia Constituinte. É das primeiras coisas que é uma vergonha, porque quando nós analisamos esta época, o papel das eleições constituintes é fundamental, não só pela composição da Assembleia, mas pelo papel que teve com os militares. O grupo dos 9 é influenciado diretamente pelo facto de se perceber que uma coisa era a retórica política e outra coisa era a eleição e a vontade popular. Mesmo até para o Costa Gomes e outros, que têm de facto um grande papel, estas comemorações têm outra vergonha, que é omitirem o papel do Costa Gomes, o papel do Mário Soares, o papel do Mel Antunes, o papel do Vasco Lourenço, que são, do ponto de vista dos acontecimentos, fundamentais para perceber o que aconteceu e porque é que não houve guerra civil em Portugal. Porque o que poderia haver não era uma tomada de poder, era uma guerra civil. Exatamente, toda a gente estava armada. Mas não é só porque toda a gente estava armada. É que se houvesse um conflito militar, a colocação das pessoas nos diferentes lados desse conflito militar conduzia inevitavelmente a um conflito civil de dimensões muito complicadas e isso é, do meu ponto de vista, a grande contribuição do 25 de novembro para a consolidação da democracia. É as eleições de 75, é o 25 de novembro, e é depois, mais tarde, a primeira eleição da AD, que de facto mostra a possibilidade de haver uma alternância política significativa, e se quisermos mais tarde, a eleição do primeiro presidente civil, Mário Soares, e durante este período, o fim do pacto a enfiar partidos, esses acontecimentos todos. Bom, daí que chamar a atenção para a Assembleia Constituinte é o primeiro mérito deste livro, mesmo que seja sob a forma da análise do cerco, o chamado cerco. Claro que as pessoas agora dizem que não houve cerco, mas houve. Houve cerco, quer dizer. Houve cerco. E alguns dos entrevistados dizem não houve, as pessoas podiam entrar e sair. Bom, mesmo quando saíram todos, os insultos foram a regra na passagem. Há um homem que atravessa com a cara de uma forma afrontosa, que é o Mota Amaral. O Mota Amaral tem um bocado o papel dos homens que em Espanha, quando houve aquela tentativa de que é, recusa-se a baixar a cabeça e passa mesmo. O filme é muito interessante sobre a atitude individual de cada um dos deputados na saída, quando lhes permitiram a saída. A questão aqui é interpretar o cerco, e o livro dá uma grande contribuição para essa interpretação. Ou seja, que significado tinha o cerco e o comportamento dos trabalhadores da construção civil no quadro do que aconteceu em agosto e do que aconteceu em novembro. Um dos aspectos destas comemorações é a completa exclusão dos acontecimentos em agosto. Dos assaltos às sedes, das bombas,
porque evidentemente não encaixam na tentativa. Portanto, há várias omissões deliberadas, e uma delas, e sem percebermos o que aconteceu em agosto, não se percebe o que é que aconteceu em outubro e novembro. O que aconteceu em agosto, por exemplo, moldou alguns aspectos da resposta do Partido Comunista. Moldou alguns aspectos da resposta dos militares esquerdistas ligados ao COPCOM. Porque aconteceu em agosto, nós no Arquivo Efêmera temos muita documentação sobre cada um destes aspectos e, portanto, se alguém me pedir os papéis, eu mostro os papéis, principalmente aqueles que são da época e contraditórios com o que se diz hoje. A movimentação a norte de Rio Maior, nós temos, aliás, uma boa coleção de mocas de Rio Maior, uma delas dedicada ao Sr. General Cousa da Riaga, com uma plaquinha, e ao Mirne e tal. E, portanto, a norte de Rio Maior, quando nós analisamos o que aconteceu, há aspectos de um genuíno movimento popular. Não é apenas a manipulação do ELP, há de facto, por várias razões, ligadas às questões da Igreja, ligadas ao medo de ficar sem as terras, ligados aos excessos que tinha havido nas campanhas de dinamização, que colocaram em risco que criaram um sentimento de insegurança num país que é essencialmente um país de minifúndio. Há, de facto, um genuíno movimento popular, como há no Sul em muitos outros aspectos. Mas os acontecimentos de agosto são muito importantes para nós percebermos aquilo que, no fundo, está presente em vários aspectos do livro, que é interpretar o papel do PCP. É uma matéria que eu tenho estudado bastante e que tem vários aspectos que contrariam, como aliás no livro também se refere, a interpretação atual do papel do PCP. Em agosto, Cunhal faz uma intervenção que se manteve, que ainda hoje não é conhecida integralmente, e que se manteve fechada durante muito tempo. Porquê? Porque ele está a falar para o Comitê Central, portanto é uma conversa interior, e ele explica qual é a tática do PCP naqueles eventos. A principal preocupação de Cunhal são duas, chamemos assim. Uma é a perda de poder dentro dos órgãos do MFA, porque a estratégia do PCP é controlar via MFA e, por outro lado, a competição com a rua, que o PC tem muita dificuldade em acompanhar e tem muitas contradições. O PC chegou a fazer uma manifestação, que ia lá no fim muito aflito, com palavras contra o social-imperialismo soviético. E aquele período da fúria, daqueles acontecimentos. Portanto, o Cunhal tem perfeita consciência de que a sua tática, ele aliás usa uma expressão popular, é de ronha, para exatamente manter o controle e as posições que tinha no MFA. E, por outro lado, tinha que lidar com uma rua em que grande parte tinha perdido o controle da rua. Acresce que também é conhecida a posição da União Soviética, que é uma coisa que também nunca ninguém quer citar, mas há o controle dos partidos comunistas nesta época, depois da Internacional, do fim da Internacional, é feito pelo chamado Departamento Internacional do Partido Comunista da União Soviética. São eles que exercem as funções que existiam no passado da Internacional Comunista, ou como informe depois mais tarde. Ou seja, controlam todos os partidos, controlam a distribuição de fundos, que não é segredo nenhum, porque o Yeltsin divulgou integralmente todas as finanças do Partido Comunista da União Soviética no seu conflito com o Gorbachev. Portanto, ninguém quer ver isso, mas está lá. E, portanto, nós sabemos o que é que o Partido Comunista recebeu, o que é que o Humberto Delgado recebeu quando esteve em tratamento em Praga, o que é que recebeu a Frelimo, o que é que receberam todos. Não há nenhum segredo quanto aos dinheiros. E há conhecimento de que, nesta época, a grande divergência, o grande conflito interpretativo dentro do Departamento Internacional é sobre o Chile. E é essencialmente entre aqueles que acham que o Allende foi longe demais e aqueles que acham que o Allende devia ter ido mais longe. É a discussão sobre o Chile, que evidentemente depois serve para interpretar a situação portuguesa. E a posição da União Soviética não é que o PC tome conta do poder, nem que faça nenhum golpe de Estado, bem pelo contrário. E o Cunhal conhece isso, sabe muito bem isso. É pelo contrário. É, por um lado,
garantir uma posição até à independência das colónias, particularmente Angola, e por outro lado, não há nenhuma vontade de fazer qualquer Cuba na Europa ou aquelas coisas que hoje se diz nas coisas do 25 de novembro. Não há nenhum plano de tomada de poder por parte do Partido Comunista, nem em bom rigor por parte dos esquerdistas. Já vamos a essa parte também. Não há nenhum plano de golpe de Estado para tomar conta do poder. Há, por parte do Partido Comunista, a passagem. O Partido Comunista tem sempre, nestes casos, duas posições, que aliás se traduzem, que é um pé dentro e um pé fora. No caso dos acontecimentos, o pé dentro está na betoneira que parava. Porquê? Porque o grande aparelho clandestino de controle deste tipo de movimentos era um aparelho de comunicações que os trabalhadores da construção civil usavam, e esse centrava-se nos serviços municipalizados de Louros e no material pesado que tinham os serviços municipalizados. Aí era uma parte importante da capacidade operacional. E o pé dentro e o pé fora, de um modo geral, o pé dentro é muito relutante e rapidamente sai, como aliás aconteceu no 25 de novembro, em que há um pé dentro e depois rapidamente sai para fora. Não há nenhum documento, mesmo dos documentos interiores, que mostre que houve uma tentativa de tomada de poder no 25 de novembro. Há um conflito militar corporativo, no qual há um papel também do COPCOM, que tem a ver com a substituição do Comando Militar de Lisboa e tem a ver com o facto de ser impossível já controlar a maioria das unidades militares, porque muitas delas estavam em autogestão. O papel do cerco da Assembleia Constituinte foi exatamente aumentar a radicalização e a conflitualidade deste período, e isso é bem analisado no livro. Daquele período, há um capítulo que é bastante parecido com o que aconteceu com o cerco da Constituinte, que é a manifestação de apoio ao COPCOM. A manifestação de apoio ao COPCOM teve unidades militares. Chegaram ao sítio, apontaram as armas e depois não sabiam o que é que haviam de fazer. Portanto, nunca houve nenhum plano de tomada de poder. Nunca. Não há um único documento que mostre que houve, de parte a parte, nem dos esquerdistas. Há tentativa de manter posições e tentativa de criar. A minha grande objeção com o livro é o subtítulo. Não, é pelo seguinte, que é a revolução. Eu não acho que tenha havido nenhuma revolução em Portugal, nem sequer tentativas de fazer uma revolução. Eu bem sei que toda a gente, face a estes acontecimentos, olha para 1917 e tenta interpretar, aliás, nessas coisas no livro que vão aí, tenta interpretar como uma espécie de assalto ao Palácio de Inverno e outros acontecimentos da Revolução de 1917. Não há nada de parecido. Porque mesmo nos esquerdistas, eu conheço diretamente, eu era responsável do PCP-ML, eu tinha o lugar do Stalin, portanto não há melhor, que era responsável pelo chamado Comitê de Organização. Portanto, melhor que aquilo não há. E o que se passava é que há duas gerações de esquerdismo. Normalmente mistura-se tudo. Há o esquerdismo que vinha de antes do 25 de Abril, que incluía setores que estiveram mais próximos do PS do que propriamente do COPCOM, por exemplo, o MRPP, o PCP-ML do Vilar, diretamente associados, no fundo, com a ideia de combater o PCP, com partidos como o PS e o PSD, nesse período. E há um outro esquerdismo, que é de facto o esquerdismo pós-25 de Abril. Uma das figuras típicas desse esquerdismo é o hotel. Nós temos o espólio do hotel, é muito interessante ver a evolução. Ele vai à Suécia e vem social-democrata. Dá uma longa entrevista ao Povo Livre explicando porque é que era social-democrata. Vai a Cuba e vem partidário dos cubanos. E este neo-esquerdismo, chama-se, eu vou utilizar o neo-esquerdismo, é mais popular do que o esquerdismo anterior, que são essencialmente estudantes, a fazer de conta que escreviam. Eu escrevi A Voz do Povo de Rivadavia, não é? Completa. Portanto,
Mas isso era um bocado a prática, a maioria daquelas coisas não eram os panfletos dos CTTs, num conflito importante que foi dos CTTs. Na realidade, o movimento esquerdista anterior ao 25 de Abril era com exceções, havia um setor da Lisnave, havia alguns setores de jovens em certas zonas no Val do Ave, em Alverca, mas de um modo geral, o esquerdismo ideológico era da geração que vinha de antes do 25 de Abril. E depois, subitamente, há um movimento que de facto tem características populares, que se passa nos militares, e que se passa nos trabalhadores, e que se passa nos trabalhadores rurais, se passa um pouco por todo lado, que é muito menos ideológico na sua composição, daí que os partidos que tivessem mais influência sobre esse neo-esquerdismo eram partidos que não eram leninistas, como era o caso do PRPBR, que vinham de uma ideia e da influência da Revolução Cubana, da Revolução Argelina, e não propriamente do que acontecia na China ou do que acontecia na União Soviética. E este neo-esquerdismo é em grande parte responsável pelas coisas do Copcom, pelas coisas e pelas movimentações no Alentejo, embora aí o Partido Comunista estivesse mais presente do que noutros sítios, e subitamente por todos os movimentos populares. As fotografias da época são um espetáculo. As pessoas a arranjarem o telhado das comissões de moradores. Um ar de felicidade nas manifestações, na fase inicial, é o melhor retrato do grande impacto do 25 de Abril, que é de facto a liberdade. De facto, a liberdade, a democracia esteve em risco várias vezes, mas a liberdade nunca esteve verdadeiramente em risco. E, portanto, mesmo que houvesse coisas complicadas, de tentativa de restaurar mecanismos de censura, com a lei do jesuíno e outras, mas a verdade é que a força da liberdade é também a força da eleição para a Assembleia Constituinte e é a força de todos estes movimentos. E, portanto, é também, de alguma maneira, o que aconteceu com os trabalhadores da construção civil. Subitamente, as pessoas achavam que podiam fazer tudo. Tudo. Mas, verdadeiramente, mesmo apesar da retórica política, havia uma coisa que as pessoas verdadeiramente não achavam, é que podiam tomar o poder e governar o país. Para ver, tomar o poder não é apenas não é o Palácio de Inverno, que na verdade nunca aconteceu a tentativa. Isso o Soares também tem alguma responsabilidade, porque começou por dizer que quando o Cunhal chegou, a subida a Chaimite foi uma espécie de remake de 1917, com a vinda do Lenin para Petrogrado, quando na realidade foi completamente espontânea. Aliás, é o Jaime Neves, o principal responsável por atirar para cima da Chaimite. Portanto, este livro é muito importante como uma contribuição para perceber aquilo que é a história, são coisas complexas, contraditórias. E há uma coisa que o Max Weber analisa muito bem, que é o ruído do mundo. O ruído do mundo. A maioria. Ele tem uma frase que eu tinha no meu gabinete no Parlamento e que nunca ninguém levou nenhum. Apesar que os jornalistas nem haviam. Que era: a maioria dos atos intencionais dos políticos tem o resultado contrário daquilo que eles pretendem. Não, é verdade, porque há um ruído do mundo. Portanto, nós estamos aqui perante um período em que há fenómenos muito complexos, muito contraditórios. Não é possível fazer uma interpretação sanitária destes acontecimentos, mas uma coisa é possível dizer: não houve nenhuma tentativa de tomar o poder no 25 de novembro. E, portanto, quando eu digo falcatrua, é exatamente essa a questão, que é a ideia de que o Partido Comunista queria tomar. Agora, que o Partido Comunista está presente no 25 de novembro e está presente, está até por outra razão, porque o Partido Comunista, depois dos acontecimentos em agosto, chegou a uma altura e disse: basta, a partir de agora nós defendemos as sedes. E, portanto, isso significava que, fosse qual fosse a coisa, havia armas, toda a gente estava armada, mas havia armas nas sedes e havia uma disposição de defender as sedes, coisa que não tinha acontecido no Norte. Porque no Norte, mesmo os militares não fizeram nada para impedir os assaltos em Famalicão, em Braga. São 150 eventos. 150 eventos deste género. E é evidente que o Partido Comunista está numa posição de ser cercado, quer dizer,
de ser cercado e dizer acabou o cerco. E, portanto, acabou o cerco significa que em qualquer destes processos nós estamos presentes. E estiveram presentes, não só eles têm um papel fundamental, como aliás no livro da Kathleen se diz bem, não tiveram um papel fundamental em deslocar os trabalhadores da construção civil para a Assembleia, porque era em direção ao Ministério do Trabalho, sim, mas em direção à Assembleia não, é um acontecimento. E, portanto, quando nós analisamos em detalhe, e eu vi literalmente centenas de documentos em várias línguas, até andei atrás das coisas em russo, imagina, que era um russo completamente instrumental, que eu sabia ler as palavras que eram significativas para saber de que é que tratava o papel, não dava para mais do que isso. Há muita coisa na Roménia também, porque o Cunhal tinha muito boas relações com os seus esquimos, portanto há muito material. A razão porque eu não acabo no Cunhal é porque tenho que ir a estes sítios todos. Não, é mesmo assim. Há muita coisa nos Estados Unidos. Não na CIA, mas no FBI. O FBI tinha informadores no topo do Partido Comunista Americano, que, por sua vez, tinham relações clandestinas com os soviéticos e, portanto, há muita coisa que vem daí. A CIA, a informação da CIA, de modo geral, é bastante má. Agora, porquê é que este livro é importante? É porque ajuda, de facto, a perceber um dos elementos fundamentais deste período e ajuda a perceber, de facto, por um lado, que a história, pela sua própria natureza, é turbulenta. Ao fim de 48 anos de ditadura, o que é que esperavam? Que isto fosse uma transição? Não, é mesmo assim. Quando eles vêm com esta história, eu digo, mas o que é que vocês esperaram? Tiveram 48 anos de ditadura, tinham uma guerra colonial em curso, tinham centenas de milhares de mortos nas colónias, que é uma coisa que nunca se entra nas estatísticas. Nem a esquerda, quando faz estatísticas, mete apenas os que foram mortos pela PIDE cá, esquecendo-se dos que foram mortos pela PIDE e por outras organizações, pelo exército, por outro tipo de... lá, nas colónias. Para todos os efeitos era território português e, portanto, nós somos responsáveis. E a contribuição deste livro é ajudar a perceber a complexidade da época e, ao mesmo tempo, não apresentar nada que contraria aquilo que eu digo. Então, boa tarde. As minhas primeiras palavras são para agradecer naturalmente à Helena Roseta e ao José Pacheco Pereira por nos terem dado a honra de aceitar estar aqui na sessão de lançamento para falar sobre o livro e sobre os acontecimentos e o contexto histórico em que estes acontecimentos se deram. Desde o primeiro momento em que a editora quis discutir como é que seria a sessão de lançamento, que os dois nomes que surgiram imediatamente foram os da Helena Roseta e do José Pacheco Pereira, e portanto é uma sorte e um privilégio tê-los aqui e eu não podia estar mais grata por isso. A Helena, como puderam perceber, era muito importante que estivesse aqui para poder partilhar muitas das histórias, nem todas estão no livro, obviamente, de quem viveu o cerco, por dentro, estando na Assembleia Constituinte, no Palácio de São Bento. A Helena era muito jovem na altura, tinha 27 anos, e estava a estrear-se como parlamentar, então na bancada do PPD, e teve uma intervenção muito combativa. Mas isso foi depois. Na primeira sessão, logo a seguir ao Cerco dos Foi Trabalhadores. uma desgraça, foi descaixa pessegueiro. E era realmente muito importante tê-la aqui, ainda por cima, num dia em que tem uma agenda preenchidíssima de compromissos. Portanto, muito obrigada, Helena, porque para além de ter falado comigo para o livro, estar aqui também, eu queria só referir que a Helena é um de 3 deputados constituintes que estavam no interior do Palácio de São Bento que eu entrevistei. Outro deles está aqui, que é o José Manuel Maia, do PCP, que também
com quem também tive a sorte de falar e que tenho muito gosto em ver aqui. E há aqui também outro entrevistado, que é o José Diniz, que fazia parte da direção do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e que esteve muito mais do lado de fora, creio eu, do que do lado de dentro, e que também tenho imenso gosto que esteja aqui. Obviamente o livro tem os testemunhos de todas estas pessoas e outras que não estão aqui, mas pronto, queria agradecer mais uma vez. O José Pacheco Pereira, eu não sabia, obviamente, se iria gostar ou não do livro, mas interessava-me muito. Só não gosto de subtítulos. Bem, então tem uma guerra com muitos livros sobre esse período, porque todos falam é o em subtítulo e a página que termina o capítulo antes do cerco visto pela imprensa. Termina exatamente a Revolução acabou. Bom, mas queria muito, estava muito curiosa, interessava-me muito saber qual é que seria a sua leitura do livro. Como pessoa que não é de esquerda, penso eu, e... mas também não sei se nas é redes sociais eu sou comum. Mas pronto, mas que tem um espírito crítico e uma liberdade de pensamento que eu prezo muito e que não se atém em linhas ideológicas, e por isso eu queria muito, quer dizer, fico muito contente que tenha lido o livro e que, além disso, é um historiador do PCP e devo dizer que me fez falta o volume da biografia do Álvaro Cunhal correspondente a este período. E pronto, espero que tenha A culpa é do efêmero. Espero que tenha planos de publicar em breve, até porque o papel e a estratégia do PCP nesta altura continuam por esclarecer devidamente. E, portanto, muito obrigada aos dois. Agradeço à Casa do Comum ter acolhido este evento no seu espaço, neste espaço que é tão acolhedor. Agradeço à Bárbara Brilhosa ter decidido publicar este livro na tinta da China sensivelmente há 3 meses, quando leu o manuscrito e permitindo que o livro saísse nos 50 anos do cerco dos trabalhadores da construção civil em São Bento. Estou muito feliz por fazer parte de uma editora que tem feito um trabalho tão notável na edição de livros de história, e não só, mas que tem tantos autores que foram essenciais, que fizeram parte das referências bibliográficas, que foram leituras fundamentais para o livro. Também por isso, e não só por isso, eu sinto-me em casa nesta editora. Quero agradecer à fantástica equipa da Tinta da China que trabalhou no livro e que contribuiu para que, enfim, da revisão ao design, contribuiu para que este fosse um objeto no qual tenho muito orgulho. Não vou alongar muito, mas queria só dar 2 ou 3 notas. Este livro, como já disseram, resulta de uma tese de mestrado em História Contemporânea que eu fiz na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova de Lisboa e que teve a orientação científica dos professores José Neves e Maria Inácia Rezola, que não estão aqui, com muita pena minha, mas que não puderam estar aqui hoje, e que foi defendida em julho deste ano. Foi há uns anos, foi no período da pandemia que eu tomei a decisão de fazer este mestrado em História Contemporânea. Foi, por um lado, uma reação à pandemia e ao facto de o mundo ter parado, mas foi, sobretudo, uma necessidade que eu senti, por razões profissionais e não só, mas de estudar História Contemporânea para tentar compreender o momento político de uma forma mais aprofundada, para além do olhar rápido do presente. Eu nasci em novembro de 65, portanto, eu não tenho uma memória direta destes acontecimentos e, ao contrário de muitas pessoas da minha geração, o conhecimento sobre este período não me foi transmitido pelos meus pais, que não viviam em Portugal na altura e, portanto, também não viveram a Revolução,
eu acho que a tese foi uma tentativa de suprimir essa falta de alguma maneira. Eu queria entender melhor o que é que foi este processo revolucionário. E de facto, durante a investigação, constatei que não sabia nada efetivamente sobre o processo revolucionário. E constatei que não basta ler 2 ou 3 livros para compreender e conhecer melhor esse período, até porque a historiografia tem tido alguma, quer dizer, tem tido alguma tendência para abordar as dinâmicas do processo revolucionário essencialmente a partir da perspectiva dos atores institucionais, dos políticos e dos militares. Além disso, a memória pública sobre a Revolução tem concentrado muitas atenções no dia 25 de abril de 1974, e não dá tanto a ver aquilo que foi o processo revolucionário que se seguiu a esse dia. Pelo menos eu, como pessoa que não vivia esse período, sinto muito isso. E eu tinha alguma esperança que agora, com o cinquentenário da Revolução, que ele servisse de alguma forma para dar maior visibilidade àquilo que foi o processo revolucionário, e tenho a impressão que, na verdade, houve um surto comemorativo por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril, tivemos imensas atividades, e chegados este ano, creio que existem, é uma impressão minha, posso estar enganada, mas creio que existem poucas iniciativas que incidem mais sobre o processo revolucionário, tirando algumas honrosas exceções, nomeadamente a exposição maravilhosa que o Sérgio Treffaut tem neste momento em Almada, ainda até ao fim de semana, de imagens dos fotógrafos estrangeiros, que os fotógrafos estrangeiros fizeram da Revolução. E pronto, e portanto, eu acho que realmente uma coisa que eu constatei durante a investigação para este livro é, por um lado, que é muito difícil compreender, que é muito difícil compreender aquilo que foi o processo revolucionário a partir das lentes do presente, porque é um período extremamente complexo, como já aqui foi dito, é um período cheio de inúmeras contradições, é um período de uma grande intensidade, é um período em que há ações que estão no limite da legalidade ou que estão para lá da legalidade, e portanto eu acho que é essencial tentarmos saber mais sobre esse período, e acho que no momento em que há uma exaltação do 25 de novembro pela direita, alinhada com a extrema-direita, que tenta desvalorizar a Revolução e que tenta incutir esta ideia de que a democracia e o sistema político correspondente nasceram com o 25 de novembro e não têm nada a ver com a Revolução. É importante voltarmos à história, é importante voltarmos à história da Revolução, até para fazermos, até para olharmos para o presente e para fazermos a crítica da nossa democracia e para sermos mais exigentes com ela. E pronto, e quero só também agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Eu vejo imensas caras, amigas e amigos, e é uma grande alegria ver-vos aqui, e depois de um processo de escrita que é tão solitário e que me impediu de estar contente de vocês, a vossa presença aqui é assim um abraço gigante, e queria dizer-vos muito, muito obrigada. E também aos camaradas e futuros leitores que estão aqui. Obrigada por terem vindo. Não sei se haverá alguma questão. O livro acabou de sair, se calhar ainda não foi lido. Não havendo, a Kathleen Gomes vai ter que ficar aí a assinar livros a quem tiver o bom gosto de os comprar. Muito obrigada.
feita esta parte.